He just said I just have a few minutes to speak. I hope you have the Secretary's report. We have made progress the last 3 years with some problems with the ICCC of the past. The first problem we made progress with was a membership list of the ICCC. For many years, it was said that the ICCC had 334 denominations. That's the number that's stuck in my mind. But I'm pretty sure that no list was actually ever put out of exactly who those 334 denominations were. But anyway, we have put out a membership list, and the membership list is always changing. And we have members added and members taken away, but we put together a base membership list and had that approved at the beginning of the Congress here. So we've made progress with that. We also had problems in the past with groups and people in the ICCC that were not really very separated, and people found fault with the ICCC because of that. Well, we have tried to make progress with that and check out the people that are members of the ICCC, have groups submit membership applications that we carefully consider, and to try to have only sound groups, sound fundamentalist groups in the ICCC. And then a third way that we've made progress in the last 3 years is that we put out financial statements of our finances of the ICCC. I think that is something that has never really been done before, and so we have financial statements saying how much money came in and how much money went out. And so we have membership list and we have financial statements now, which have made some progress. And I just wanted to say this is the only time I'm going to be speaking during the Congress, and I wanted to just make a couple comments on love. Since the theme of the Congress is God is love. And we just had our brother Hal Ricker, he gave his talk on how we should act toward disobedient brethren. And I think it's good to remember that a Christian is supposed to love everybody. And they're supposed to love their enemies. Well, many times people have made that into the fact that since we love everybody, we should never criticize anybody. We should never say anybody is doing anything wrong because we love everybody. But that's not what loving everybody consists of. And for example, with homosexuals, we love the homosexuals, but we can say they are wrong, that they are sinning in the sight of God. We can say that and still love them. And I submit to you there are 4 things that a Christian should do to show love to those around him, to everyone. And number 1, a true Christian should greet other people. King James says, salute them. We ought to be willing to say hello to everybody. And I've noticed some people, when they have problems with other people, they don't even want to salute them, greet them. But a Christian loves everybody. He greets them. Number 2, of course, he prays for them. He prays for everyone, even his enemies, even the homosexuals, anybody. Number 3, he does good to those around him, to everybody, as he has opportunity. As he sees an opportunity to help them with their ox out of the ditch or whatever it is, he does good. And number 4, we're supposed to preach the gospel to every creature. And so we're supposed to give the gospel to everybody, showing that love of God. And then another thing I wanted to mention with the love of God and showing that love as Christians is that there are steps of showing that love. And the first step, I really believe, the very beginning step, is being willing to say hello, once again, to salute someone. And in the United States, where I live, people don't like to say hello. They don't like to make eye contact.
And a Christian should not be like that. He would want to have interest in other people, say hello, and then second of all, just not say hello, but be friendly. You know, sometimes Christians say, oh, well, I'm just not a friendly type of person. But every Christian should be friendly. They should be friendly to show interest in other people as they show that love to them. And why people are not friendly is because they're not interested in other people. And they don't want to show that love. And then the third thing, the last thing I want to mention, which is an interesting subject here in Latin America and pretty much all over the world, is, I think we can show love to other people by being on time. By being on time. And the thing is that, and in this Congress, we should try to be on time. And when we have our contacts with each other, we set up schedules, we set up appointments. And so we mark times to get together. We have the times set for our meetings. We have the times to meet somebody for this and that. And it's just Christian consideration and love for others that we be on time so they don't have to wait for us. So that they're not left there waiting after 10 o'clock when we were supposed to be there. And so often, people that are on time are penalized because they have to sit there and wait and wait and wait for the other people to show up. And so we need to do things decently and in order. Decently and in order. And we need to mean what we say. When we say we're going to be there at 10 o'clock, we don't want to be thinking, well, I'm going to say I'm going to be there at 10 o'clock, but I'm really going to be there at 10:30. No, we ought to say what we mean, our yea be yea and our nay be nay. And if we say we're going to be there at 10 o'clock, we should be there at 10 o'clock. And so we've made progress with the ICCC in the couple years that are past, and we need to make progress every day with our showing love one for another. Seguidamente tenemos este tema de el Espíritu Santo, una manifestación del amor de Dios a los creyentes, basado en Romanos 5:5. Vamos a tener al orador de esta mañana, a nuestro hermano Luciano Gómez de Recife, Brasil. Pase, hermano. Bom dia, irmãos. Buenos dias. Então, meu espanhol acaba agora. Amados irmãos, aqueles que puderem ficar em pé e abrirem as suas Bíblias em João capítulo 3, verso 8. João capítulo 3, verso 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Oremos. Pai Celestial, a quem devemos toda glória, toda honra e louvor. Estamos diante da Tua presença e te pedimos, Senhor, o auxílio do Teu Espírito na transmissão da palavra do Senhor. Guarda os nossos corações, guarda a nossa alma, que Teu Espírito prescrutador possa nesse instante estar
fazendo a transmissão perfeita da tua palavra. Apesar das barreiras do idioma, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que pode e tem poder para transmitir toda a tua verdade ao coração do teu povo. Fala, Senhor, no idioma português. Fala, Senhor, em todos os idiomas, a linguagem do Senhor, que é a linguagem universal da tua palavra. E que o teu Espírito Santo, aquele que nos conduz a toda a verdade e nos livra do erro, possa encaminhar ao coração a transmissão da mesma. E diante das nossas imperfeições, o Senhor se apiede de cada um de nós, falando profundamente aquilo que queres falar nesta manhã. E assim te pedimos, Pai, a tua iluminação do teu Espírito Santo, do Consolador, para todos nós aqui presentes. E assim te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Poder tomar assentos. O Espírito Santo não deixa pegadas na areia. Essas palavras são de Abraham Kuyper, em sua obra clássica sobre o Espírito Santo. Jesus deixou pegadas na areia, huelas. Ele era o Deus encarnado, Deus dotado da natureza humana. Quando os discípulos de Jesus andavam com ele, podiam ouvir a sua voz, tocar em suas mãos e observar a areia salpicando sobre os seus pés, enquanto ele percorria as praias do mar da Galileia. O amor manifesto carnalmente em Cristo, o Deus Emanuel, o Deus conosco, foi a maior de todas as manifestações do amor de Deus pelos crentes. Mas o Espírito Santo é como o vento, disse Jesus. O vento assopra onde quer. Não ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Em João 3:8 nos diz isso. Não se pode capturar o vento em uma garrafa. O vento é esquivo, é misterioso, mas não obstante, é real. Vemos os efeitos do vento como árvores balançando e vergando e bandeiras tremulando ao vento. Vemos também a devastação causada pelos terríveis tufões. Vemos o oceano tornar-se violento sob o vendaval. Somos refrescados pela brisa gentil em um dia de verão. Sabemos que o vento está presente, que ele é real, que ele existe, mesmo não como podemos vê-lo. No entanto, o Espírito Santo, ele é inatingível, invisível, mas as suas operações são mais poderosas do que o vento mais impetuoso e violento. O Espírito Santo põe ordem no caos e beleza na feiura. Ele pode transformar um homem contaminado, maculado pelo pecado, em um modelo de virtudes. O Espírito Santo modifica as pessoas. Ele é o autor da vida e, igualmente, o transformador da vida. O Espírito Santo é uma manifestação de amor por todos os crentes. Como primeiro ponto, gostaria de destacar que o Espírito Santo, como o amor de Deus, esperança de paz a todos os crentes. Em Romanos capítulo 5, no verso 5 nos diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo que nos foi dado. Barclay, se referindo a este texto, diz que esta é uma das grandes passagens líricas de Paulo, na qual conta a alegria profunda de confiança em Deus. E esta alegria que ele afirma que os irmãos de Roma estavam provém do fato de que Deus reconciliou o homem consigo mesmo. A doutrina fundamental que fomentou todo o movimento da reforma protestante do século XVI, a justificação pela fé, foi não só um dos pilares da reforma, mas uma demonstração do grande amor de Deus, que nas palavras do apóstolo Paulo foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Quando Deus trouxe esta paz a todos os crentes, quais os resultados desta justificação? Paulo, no início do capítulo 5, nos diz: tendo sido, ou havendo, pois justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, o verbo grego que traduz a palavra justificação está no tempo verbal conhecido como auristo, ou passivo divino. O verbo aponta para um ato de Deus no passado, cumprido uma vez por todas, ou seja, completo, pleno. Na tradução do texto da Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na língua portuguesa, esse texto é traduzido com o auxílio de uma classe gramatical conhecida como gerúndio composto, que é formado pelos verbos auxiliares teniendo ou tendo e havendo, mais o particípio do verbo principal, justificados. Qual a função do gerúndio na língua portuguesa? A função do gerúndio é realçar a ideia de uma ação contínua e prolongada no tempo do verbo, ou uma ação ainda que está em desenvolvimento, não estando ainda terminada. Vale recordar que a doutrina da justificação pela fé, de forma como define o breve catecismo, na pergunta 33, nos diz: justificação é o ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa nossos pecados e nos aceita como justos diante dele, somente por sua justiça de Cristo, a nós imputada e recebida só pela fé, solamente. O que tudo isto nos mostra é que o amor de Deus pelos crentes foi no passado e continua no presente, sendo derramado sobre eles continuamente. Apesar do verbo no auristo reforçar a ideia de um ato de Deus no passado, que se cumpriu de uma vez por todas, ou seja, uma ação acabada, isto não significa que Ele, Deus, não justifica pela sua graça os crentes hoje. Notem, amados, nas palavras do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, verso 4 a 6. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor,
e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Logo, aos que ele amou antes da fundação do mundo e predestinou para filhos de adoção, a paz e esperança de salvação. Estes são justificados por sua graça e amor. Estes são os crentes que foram no passado e serão no futuro justificados e reconciliados por Deus. De sorte que estes têm e terão continuamente, assim como os irmãos de Roma, paz com Deus mediante o seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, o amor de Deus por seus filhos foi manifesto antes da fundação do mundo e se estende aos eleitos hoje, derramando do Espírito Santo sobre os crentes, para que eles tenham uma inabalável certeza que Deus os amou e elegeu e pelo seu Espírito Santo lhes derramou este amor em seus corações. Em Romanos capítulo 5 ainda, no verso 5, Paulo diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O segundo ponto nos diz que o Espírito Santo, como consolo de Deus, presente em todos os crentes. E o texto que nós vamos ler está em João capítulo 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Você já tentou consolar alguém que se encontra desolado ou desconsolado? O desespero, pavor, assim se expressou em uma oração de súplica pelo auxílio do Espírito Santo, Consolador. Calvino diz: Deus e Pai Todo-Poderoso, nesta vida temos tido muitas lutas. Dai-nos forças do teu águas com valor, e assim nos submetermos às tuas normas, para irmos ao encontro da morte sem temor, com total confiança. João diz no seu evangelho sobre o Consolador que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece pelos crentes, consiste em que, visto que solamente os crentes, estes gozam deste consolo, porque eles são selados com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, verso 13 nos diz: em quem também vós estás, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da tua salvação, da vossa salvação,
E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. De sorte que o selo do Espírito Santo é o que marca verdadeiramente todo aquele que pertence exclusivamente e a sua justa preterição, rejeição pelos ímpios. Este é o selo, amados. É a marca que distingue o regenerado do ímpio, o salvo do perdido, o infiel do fiel. Calvino, genuíno e indubitável do que é autêntico, do que é inautêntico e fraudulento. Agora temos que compreender que estes que são selados não possuem a garantia e o penhor da salvação, como também a perene habitação do Espírito de Deus, que é a companhia consoladora que garante o entendimento de sua própria palavra. Pois sem este selo do Espírito se fazem suficientes, firmes e possíveis de entender, de modo que a verdade permaneça conosco contra todas as tentações de Satanás, enquanto o Espírito Santo não nos confirme nela. Assim disse Calvino. Em que consiste este consolo? O próprio atributo que é dado ao Espírito Santo expressa bem o que 16 e 17 assim nos diz. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito, mas nós o conhecemos, porque habita conosco. E ele diz, e estará em vós para sempre. A palavra traduzida aqui por João por Consolador é ajudador ou advogado. Ela procede da palavra grega parácletos ou paracleto. A primeira coisa que observamos foi que Jesus prometeu um outro parácletos. Isso significa que o parácletos aqui, que Jesus prometeu, não foi o primeiro parácletos a aparecer em cena. Jesus era o primeiro Consolador, mas não foi o único. Por isto, ele se refere a outro Consolador. E este outro Consolador habita em nós, e em nós o seu Espírito está. Sobre isso, R.C. Sproul nos diz: Jesus Santo foi enviado para ser o substituto, o vicário de Jesus Cristo. E Sproul encerra dizendo: o Espírito é o supremo vicário de Cristo na terra. Amados, notem este grande amor de Deus manifesto, nos deixando um outro Consolador. João diz, Jesus afirmando sobre ele, diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Esta é a promessa. Deus amou de tal maneira os crentes que ele lhes deixou o maior dos consolos. E não foi somente o Espírito Santo, mas a promessa, a garantia de seu retorno junto com o Espírito Santo e com toda a Trindade Santa. A garantia, o penhor, a segurança da promessa do grande amor de Deus para com todos os crentes, aqueles que são guardados. E ele garante que nós não estamos em Cristo. Deus nos amou de tal maneira que Efésios capítulo 1, verso 5 nos diz: a si mesmo, segundo
o beneplácito da sua vontade. E para finalizar, o Espírito Santo, como o amor de Deus por nós, e verso 11 a 13 nos diz: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Esta é a garantia desse amor de Deus pelos crentes. O Espírito Santo nos foi dado como garantia do seu amor. Finalmente, o amor de Deus por nós e pelos somente pela sua capacidade de nos transformar de filhos da ira para seus filhos amados, é que podemos amar como Deus nos amou, irmãos. Barclay diz que o amor tem a sua origem em Deus. Todo amor tem sua fonte no Deus de amor. Fora de Deus, então, é impossível amar sequer a Ele mesmo, muito menos aos nossos irmãos. A. E. Brooke afirma que o amor humano é o resplendor que existe. Nunca estamos tão perto de Deus quando o amamos e amamos os nossos irmãos. Clemente de Alexandria disse numa frase brilhante que o autêntico cristão ensaia o seu Deus, ou seja, o esplendor de Deus, e vivemos a genuína vida de Deus. O amor nos emana com Deus, nos une a Deus e aos nossos Deus. O homem está feito à imagem e semelhança de Deus. Deus é amor, é a fonte de todo amor. Portanto, para ser como Deus, amar como Deus amou, para ser como Deus quer que sejamos, precisamos do seu amor. Soli Deo Glória. Amém.